A paz do Senhor, eu sou Janaína Botti. Nesse vídeo nós vamos ler e comentar Êxodo, os capítulos 36, 37 e 38. Essa leitura faz parte do nosso plano de leitura da Bíblia em ordem cronológica. No capítulo 35, nós terminamos ali lendo sobre a prontidão do povo em ofertar ao Senhor. Nós vamos ver a consequência disso aqui no 36, e o chamado específico ali de Deus para Bezalel e Aholiabe. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte: muitas pessoas reclamam da repetição do texto aqui a partir do capítulo 35 até o 39, mas em especial na leitura que nós vamos fazer aqui nesse vídeo, que são os capítulos 36, 37 e 38. E parece sim uma repetição. Então vamos entender isso. A repetição se refere aos capítulos 25 ao 31. Nos capítulos 25 ao 31, Deus dá instruções detalhadas sobre os móveis, os utensílios e tudo que seria usado para fazer o tabernáculo, para erguer o tabernáculo. Nós temos que imaginar o tabernáculo como uma grande tenda. Fica mais fácil de percebermos os detalhes de todas as coisas. Então, dos capítulos 25 ao 31, como eu já falei, Deus dando as instruções. Nós vamos ver que aqui, a partir do 35, em especial esses do vídeo de hoje, do 36 ao 38, é mostrando como os servos do Senhor obedeceram ao pé da letra aquilo que Deus mandou fazer. Então, enquanto que no 25 ao 31, Deus está dando as instruções, aqui é Moisés, como grande líder do povo, coordenando ali para que tudo ficasse pronto e garantindo e dando testemunho, dizendo: olha, tudo foi feito como Deus mandou. Então ele vai repetir as instruções do 25 ao 31, mas para reforçar o fato de que foi cumprido aquilo que o Senhor falou. Então, faça isso aqui de ouro. E Moisés fala, do 36 ao 38, Deus mandou fazer de ouro. Olha, fizemos de ouro. Então, vai repetindo para reforçar o fato de que obedeceram ao pé da letra o que Deus havia mandado. E eu tenho lido a Bíblia aqui nos vídeos na Almeida Revista e Corrigida. Hoje, em específico, eu vou ler esse texto na Bíblia Viva, porque nesta Bíblia traz já os cálculos, as medidas atualizadas. Na Almeida Revista e Corrigida que eu estava lendo, fala de côvados e todas as medidas nos termos dos tempos bíblicos. E aqui, então, como traz já atualizado, eu não preciso ficar fazendo cálculo e comentando o cálculo, o quanto que media, o quanto que pesava cada coisa. Então, quando nós formos ler esses textos de Êxodo do 36 ao 38, nós precisamos, então, em primeiro lugar, ter isso em mente, que é uma repetição do 25 ao 31, mas no sentido de confirmar que foi feito do jeito que Deus mandou. Vamos, então, à leitura do capítulo 36, versículo 1. Assim, Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes, a quem o Senhor tinha concedido habilidade e inteligência para fazerem toda a obra de construção do santuário, executaram a obra como o Senhor tinha ordenado. Então, pode parecer que seria o suficiente falar desse versículo 1, que não precisaria repetir todas as orientações. Mas essa repetição, em primeiro lugar, faz parte da cultura hebraica. Eles repetem, veja lá em Provérbios, repetem de diferentes formas os provérbios ali, os ditados ali. E isso faz parte. Sempre nós vamos encontrar na Bíblia repetições, mas com um objetivo. Então aqui essa repetição, e lá vou eu repetindo também, essa repetição aqui das instruções é para confirmar que foi feito aquilo que foi mandado. Versículo 2. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis em cujo coração o Senhor tinha colocado sabedoria,
e que tinham se colocado à disposição para vir e começar a obra. E eu quero chamar a atenção aqui então para o versículo 1. Primeiro, receberam os dons de Deus. O versículo fala que o Senhor tinha concedido habilidade e inteligência. Então eles receberam e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado. Não há registro de nenhum artesão, de nenhum bordador, não há nenhum registro de que eles deram alguma opinião, de que quiseram fazer uma coisa diferente, usaram outro material. Não, o que a Bíblia registra é que eles obedeceram, receberam os dons e usaram esses dons de acordo com o que Deus tinha mandado. E no versículo 2, nós lemos que o Senhor deu sabedoria, tinha colocado sabedoria no coração deles, e eles tinham se colocado à disposição para fazer a obra. Muitas vezes, nós ficamos orando e pedindo para que Deus nos use em algo, ou para que Deus nos use onde Ele quiser, mas nós ficamos só na oração. Deus espera também uma ação. Nós precisamos nos disponibilizar. E isso não é só em oração, mas literalmente procurar o pastor da igreja, o nosso líder, o coordenador, e nos disponibilizar a trabalhar. A obra do Senhor está sempre carente de pessoas que tenham esse espírito aqui, de servir, de fazer conforme aquilo que é mandado. Que é exatamente o que aconteceu aqui com Bezalel e Aholiabe. Versículo 2, Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis em cujo coração o Senhor tinha colocado sabedoria e que tinham se colocado à disposição para vir e começar a obra. Versículo 3, Moisés entregou a eles os materiais doados pelo povo para a construção do santuário, e todas as manhãs o povo trazia mais ofertas voluntárias a Moisés. Por isso, todos os construtores habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: o povo está trazendo muito mais do que o necessário para realizar a obra que o Senhor ordenou. Quem dera que isso acontecesse nos nossos tempos atuais. Então Moisés mandou proclamar em todo o acampamento a seguinte mensagem: nenhum homem ou mulher traga mais oferta alguma para a construção do santuário. Foi preciso proibir o povo de dar mais ofertas, pois já havia mais do que o suficiente para realizar toda a obra. Versículo 8. Todos os homens habilidosos dentre os trabalhadores fizeram um tabernáculo com 10 cortinas internas. As cortinas eram de linho fino trançado e de fios de tecido azul, vermelho, púrpura e vermelho carmesim. Nelas foram bordados querubins, ou seja, figuras de anjos. O trabalho foi feito com muita arte. Cada cortina media 12 metros e 60 centímetros de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Essa largura aqui vai ser a altura, na verdade, né? A altura nossa. E aí aqui o seguinte: toda essa construção tabernácula tem muita simbologia. Vou citar aqui o resumo das principais, né? Vou falar as principais, conforme eu for lendo, vou falar algumas também, mas não vou falar de todas. O que acontece? Muita gente hoje usa os símbolos do tabernáculo, o candelabro, até a arca, pequenas arcas ou arcas no tamanho real, do jeito que está aqui. Eu entendo o querer usar. No entanto, se nós lermos a Bíblia inteira, e nós vamos fazer isso e vamos entender, toda essa simbologia do tabernáculo, ela valia aqui para esse tempo. Para nós hoje, não tem mais a validade que tinha aqui. Desde que Cristo morreu na cruz e ressuscitou por nós, toda essa simbologia mudou. Não tem mais hoje motivo para nós usarmos essas coisas. Em primeiro lugar, isso aqui era para o povo hebreu, para o povo judeu, para a nação de Israel. Nós somos filhos adotados. Nós não somos israelitas, nós não somos judeus, então não é para nós. Embora entender a simbologia daqui nos ajude a entender
o templo da Arca, depois o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, o templo que vai ser reconstruído depois, lá para o Zorobabel, lá em Esdras e Neemias, é o templo que vai estar ativo nos dias de Jesus aqui na Terra. Essa simbologia vai nos ajudar a entender toda a Bíblia. Lá na escatologia nós vamos ter itens dessa simbologia aqui do tabernáculo. Então, saber, conhecer, pelo menos os principais, vale sim, tem sua validade sim no entendimento da Bíblia. Mas não para nós pegarmos um desses símbolos, uma miniatura de alguma coisa daqui e usarmos. Ou querermos aplicar nos nossos cultos ou na nossa adoração. Para isso não tem validade. Então, quando nós vemos aqui as cortinas de linho, então esse linho aqui apontando para a justiça de Cristo. Vamos ler mais um pouquinho e aí vamos comentar conforme formos lendo. Versículo 9, cada cortina media 12 metros e 60 centímetros de comprimento por 1,80 metro e 80 centímetros de largura. Ligaram 5 cortinas umas às outras, as cortinas internas umas às outras, e fizeram o mesmo com as outras 5. Fizeram laços de tecido azul ao longo da borda da última cortina de cada um dos conjuntos de cortinas. Depois fizeram 50 laços na primeira cortina interna e 50 laços na última cortina do segundo conjunto. Os laços ficavam de frente uns para os outros. Os 2 conjuntos de cortinas foram presos um no outro por meio de 50 prendedores de ouro. Dessa maneira, o tabernáculo ficou sendo uma peça só. A cobertura do tabernáculo foi feita com um total de 11 cortinas de pelo de cabra, e todas as cortinas internas tinham o mesmo tamanho, ou seja, 13,5 metros de comprimento por 1,80 metros de largura. Prenderam 5 cortinas umas às outras, formando um conjunto, e as outras 6 formaram o outro conjunto. Depois fizeram 50 laços em volta da borda da última cortina de um dos conjuntos, e também na borda da última cortina em outro conjunto. Fizeram também 50 prendedores de bronze para unir a tenda, para se tornar uma peça inteiriça. Fizeram mais uma cobertura de peles de carneiro, tingidas de vermelho, e por cima dessa outra cobertura de couro. Para a estrutura do tabernáculo, fizeram armações verticais de madeira de acácia. Cada armação media 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura. Cada armação tinha 2 encaixes paralelos, de modo que todas as armações ficavam encaixadas umas nas outras. Fizeram também 20 armações para o lado sul do tabernáculo, 40 bases de prata para serem colocadas debaixo das armações, 2 bases para cada armação, uma para cada junção dos encaixes. Versículo 25. Para o lado norte, fizeram a mesma coisa, 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Nos fundos, no lado oeste do tabernáculo, fizeram 6 armações, além de 2 armações para os cantos na parte de trás do tabernáculo. Nesses 2 cantos, as armações eram duplas, formando uma só peça, até a primeira argola que ficava na parte de cima. Portanto, havia 8 armações ao todo e estavam fixas em 16 bases de prata, 2 para cada armação. Também fizeram travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as armações do outro lado, e 5 para as armações para a parte de trás do tabernáculo, que dá para o ocidente. Fizeram travessão central, passando pelo meio das armações, ligando todas as armações de ponta a ponta do tabernáculo. As armações e as travessas foram revestidas de ouro, e fizeram as argolas de ouro para sustentar os travessões. Para a parte de dentro do tabernáculo, fizeram um véu de linho fino trançado e de fios de tecido azul, vermelho púrpura, vermelho carmesim, e mandaram bordar por artistas figuras de querubins. O véu ficou pendendo de 4 colunas de madeira de acácia recobertas de ouro. Para prender e fixar o véu, foram usados prendedores de ouro e foram feitas 4 bases de prata. Para a entrada do tabernáculo, fizeram uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. O trabalho foi confiado a um bordador. Para sustentar as cortinas, fizeram 5 colunas com os prendedores necessários. Revestiram de ouro a parte de cima das colunas e as molduras das cortinas, mas as 5 bases eram de bronze. Então, antes de continuarmos a leitura aqui no capítulo 37, vamos falar alguns símbolos aqui então. As cores.
O azul, citado aqui, apontando para o céu, para a eternidade, para as regiões celestiais. A púrpura, ou aqui, como está nessa versão, vermelho, púrpura. O púrpura é aquela cor puxando mais para o roxo. É a cor mundialmente conhecida como a cor dos reis. Aquela capa que os reis usam, o forro da coroa, geralmente é feito da cor púrpura, então, apontando para a questão do rei Jesus, do seu reinado, do seu reino. Tudo que tem púrpura, cor púrpura, apontando para Jesus como o rei. E o vermelho carmesim, que está aqui, ou em algumas versões apenas carmesim, apontando para o sangue na cruz, o sangue de Jesus na cruz. Madeira, no tabernáculo, no templo de Salomão, no templo refeito ou reconstruído por Zorobabel, a madeira aponta para a humanidade de Cristo. O ouro aponta para a deidade de Cristo, Cristo como Deus. E observe nessa leitura aqui de Êxodo 36, 37 e 38, como em muitas situações aqui, a madeira é revestida de ouro. E é exatamente isso. Cristo não se desfez da humanidade da sua humanidade e também não deixou de ser Deus quando veio aqui. Ele foi em todo o tempo 100% homem, 100% Deus. Pode não ter feito uso dos seus atributos como Deus, mas ele não deixou de ser Deus. É exatamente o que nós vemos aqui no tabernáculo. A madeira sendo revestida de ouro, apontando para Cristo, 100% homem, 100% Deus. A prata no Antigo Testamento sempre aponta para a redenção. A redenção. O ouro, a deidade de Cristo, já falei. E o bronze, ele aponta para o julgamento de Deus. Então, olha só, aqui no finalzinho do 36, para a entrada do tabernáculo, ou seja, para entrar no tabernáculo, fizeram uma cortina de linho fino, a justiça. Fios de tecido azul, céu, púrpura e carmesim. Então, o tecido dessa cortina da entrada tinha azul, púrpura e o carmesim, apontando para o céu, apontando para Cristo como Rei e apontando para o sangue de Jesus na cruz. Versículo 38, para sustentar as cortinas, fizeram 5 colunas com os prendedores necessários. Revestiram de ouro a parte de cima das colunas e as molduras das cortinas. Então, a parte de cima que ia segurar esse cortinado era de madeira e foi revestida de ouro, apontando para Cristo. Para entrar ali no tabernáculo, era preciso passar por toda essa simbologia que apontava para Cristo. E as bases, as 5 bases ali dessas 5 colunas, então de bronze, apontando para o julgamento de Deus em cima de Jesus, por nós. Capítulo 37. Bezalel fez também a arca. Era de madeira de acácia e mediu 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora. Veja então a arca de madeira revestida de ouro, apontando para Cristo, 100% homem, 100% Deus. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora. Fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu 4 argolas de ouro para os 4 cantos da arca, 2 para cada lado. Fez também varas de madeira de acácia revestidas de ouro. As varas foram introduzidas nas argolas dos lados para carregar a arca, já que não poderia encostar na arca. Fez uma tampa de ouro medindo 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro batido, um em cada ponta da tampa. Os querubins aqui apontam para a santidade de Deus, para a santidade de Jesus. Fez também 2 querubins de ouro batido, um em cada ponta da tampa. A tampa e os querubins formavam uma peça inteira. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa.
estavam com as faces voltadas uma para a outra, olhando para a tampa. Ele fez a mesa com madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Compare na sua Bíblia esses textos aqui de 36, do 37 e 38, com as orientações dadas lá do 25 ao 31. Veja que lá Deus estava mandando fazer. A linguagem é de ordem para fazer. Aqui já é dizendo, ele fez. Então, Bezalel fez, Aholiabe fez, os homens que estavam com eles fizeram, mostrando. Então, a repetição não é uma mera repetição, é uma repetição para dizer que foi feito, de acordo com o que Deus tinha mandado. Ele fez a mesa com madeira de acácia, com 90 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez uma moldura de ouro em volta dela. Fez também um friso ao seu redor de 4 dedos de largura e fez um enfeite de ouro com um bordado em volta do friso. Fundiu 4 argolas de ouro, uma para cada canto da mesa, onde estavam os 4 pés. Colocou as argolas nas pernas da mesa, pouco abaixo do friso, para que sustentassem as varas usadas para transportar a mesa. Fez as varas para transportar a mesa. As varas foram feitas de madeira de acácia e foram revestidas de ouro. Também fez de ouro puro os utensílios para a mesa, os pratos, os talheres, as vasilhas para o incenso e as jarras para as ofertas de bebida. Versículo 17. Fez também o candelabro de ouro puro batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões formavam uma só peça. Eram 6 braços, 3 de cada lado da haste central. Então, esses 6 apontando para o homem, para nós, corpo de Cristo hoje. E a haste principal ali no meio, que daí seria o 7, né? No meio criando 7 pontas, apontando para Cristo. Versículo 19. Cada braço tinha 3 taças em forma de amêndoa, cada uma com botão e flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim era com os 6 braços que saem do candelabro, mas a haste central do candelabro tinha 4 taças em forma de amêndoa, cada uma com flor e botão. Havia um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saíam do candelabro. Os botões dos braços do candelabro formavam uma só peça de ouro puro batido, assim como nós, igreja, devemos ser um só com Cristo. Depois fez 7 lâmpadas. Os cortadores de pavios e os apagadores eram de ouro puro. Foram gastos 35 quilos de ouro puro para fazer o candelabro com todos os seus utensílios. Hoje existe já o candelabro nessas medidas de ouro puro lá em Jerusalém. Ele está exposto numa praça central de Jerusalém. Já foi feito pelo Instituto do Templo para que, quando seja construído o 3º templo, lá em Jerusalém, o candelabro já está pronto. Na verdade, todos os utensílios, não o tabernáculo em si, porque não é o tabernáculo que vai ser construído, é o templo, mas os utensílios daquele tabernáculo são os mesmos depois. Alguns vão ser feitos novamente, claro, lá para o templo de Salomão, e esses utensílios já estão prontos hoje para o próximo templo, o 3º templo, que nós acreditamos que vai ser o templo do período do anticristo. Então, todos os utensílios, as vestes sacerdotais, todas as coisas já estão feitas lá em Jerusalém, estão guardadas lá no Instituto do Templo. Se você quiser saber mais a respeito, pesquise no YouTube, em específico, Instituto do Templo em Jerusalém, e você vai ver ali tudo que já está pronto. Versículo 25, fez ainda o altar de incenso de madeira de acácia. Era quadrado, medido 45 centímetros de largura e 90 centímetros de altura. As pontas de chifre e o altar, propriamente dito, formavam uma só peça. Revestiu de ouro puro a parte de cima, as paredes em volta e os chifres. Além disso, foi feita uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura. Nessas argolas foram introduzidas as varas para carregar o altar. As varas eram de madeira de acácia revestidas de ouro. Fez ainda o óleo santo de unção e um incenso aromático especial. Esse serviço foi feito por perfumistas especializados. Lembrando que a composição aqui do azeite e do incenso está lá no capítulo 30. Então aqui
A única coisa que não repetiu aqui foi a composição desse azeite e do incenso aromático. Está lá no capítulo 30. Bom, aqui só está dizendo que fez. O que repetiu aqui, então, foram as medidas e os materiais, as orientações a respeito dos móveis, utensílios e cortinados. Não do azeite nem do incenso. E vamos para o capítulo 38. Bezalel fez o altar das ofertas queimadas. Para esse serviço usou madeira de acácia. Era quadrado e media 2,25 metros de comprimento e 2,25 metros de largura e 1,35 metros de altura. Fez 4 pontas ou chifres que saíam dos 4 cantos do altar, formando uma só peça com o altar. O altar foi revestido de bronze. De bronze fez também todos os utensílios do altar. Fez as vasilhas para recolher as cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos e os braseiros. Fez também uma grelha de bronze em forma de rede, à meia altura do altar. Fundiu 4 argolas de bronze, uma em cada canto, para sustentar as varas. Fez as varas de madeira de acácia revestidas de bronze. Para transportar o altar, que era de tábuas e oco, foram colocadas argolas nos 2 lados. Fez ainda a bacia para servir de lavatório. A bacia e seu suporte eram de bronze, aproveitando os espelhos doados pelas mulheres que serviam na entrada do tabernáculo. Então, todo esse bronze aqui apontando para o juízo de Deus. E essas mulheres que estavam servindo aqui na entrada do tabernáculo e doaram ali esses espelhos, não são espelhos como nós conhecemos hoje. A história extra-bíblica fala que era um bronze extremamente polido e que refletia, então, ali a imagem. Fez também o pátio. O lado sul tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado. Eram sustentadas por 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e os suportes das cortinas eram de prata. Ele fez a mesma coisa no lado norte do pátio, de 45 metros de comprimento, com cortinas apoiadas em 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e os suportes das colunas eram de prata. O lado oeste, com cortinas externas, media 22,5 metros de largura, com 10 colunas e 10 bases. Os ganchos e os suportes eram de prata. No lado leste era a mesma coisa, 22,5 metros de largura. As cortinas de um lado da entrada eram de 6,75 metros de comprimento, com 3 colunas e 3 bases. Do outro lado da entrada do pátio, as cortinas eram de 6,75 metros de comprimento, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram de linho fino trançado. Quando nós lemos aqui linho fino trançado, imagina um linho de tão trabalhado que se tornava branco, apontando para a justiça de Jesus. E realmente deveria fazer uma imagem bonita de se ver. O branco do linho, com o azul do céu, com o púrpura do rei e o sangue da cruz. Versículo 17. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos e os suportes das colunas eram de prata. A parte de cima das colunas também era revestida de prata, de modo que todas as colunas em volta do pátio eram unidas por suportes de prata, apontando para a redenção. A cortina da entrada do pátio era feita de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, púrpura e carmesim, obra de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e, segundo a medida das cortinas do pátio, tinha 2,25 metros de altura, com 4 colunas e 4 bases de bronze. Os ganchos e suportes e a parte de cima das colunas eram de prata. Todas as estacas usadas na construção do tabernáculo e do pátio eram de bronze. Essa é a relação do material usado no tabernáculo, a saber, o tabernáculo da aliança, registrada por ordem de Moisés, para que os levitas pudessem continuar seu ministério sob direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor ordenou a Moisés. Com ele estava Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, perito, desenhista e bordador em pano de linho fino e de fios de tecido azul, púrpura e carmesim. O peso total do ouro que o povo trouxe como oferta e que foi usado em toda a obra do santuário foi de 1 tonelada, conforme o peso padrão do santuário. Sem contar o bronze, a prata, a madeira e outros materiais que foram usados, só o ouro foi 1 tonelada. Se for no preço desses dias aqui do ouro,
daria cerca de 322 milhões de reais somente o ouro usado aqui. O total da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, 6 gramas para cada um dos contados. Essa cobrança foi feita para todos de 20 anos para cima, que somaram 603.550. As 3,5 toneladas de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu. 100 bases feitas às 3,5 toneladas, 35 quilos para cada base. 20 quilos e 300 gramas foram usados para fazer os ganchos para as colunas e para revestir a parte de cima das colunas e para fazer os suportes. O povo doou 2,5 toneladas de bronze. Com bronze foram feitas as bases da entrada do tabernáculo, o altar de bronze, a sua grelha e todos os utensílios do altar, as bases do conjunto de cortinas do pátio e todas as estacas usadas no tabernáculo e no pátio que ficava em volta do tabernáculo. E assim nós terminamos a leitura, então, do 36, 37 e 38. As estacas citadas aqui, elas fazem o papel de pregos. Então, atualmente, algumas bíblias de tradução bem mais modernas estão substituindo a palavra estacas por grandes pregos. Se na sua Bíblia está assim, só imagine aquelas estacas feitas de madeira com a parte mais pontuda para poder firmar ali alguma coisa. Aqui no caso, para dar suporte para todas as bases do cortinado ao redor do tabernáculo. Hoje existe um tabernáculo feito para turismo lá em Israel. Vou colocar aqui a foto só para você ter uma ideia de como é. E as pessoas pagam, claro, é ponto de turismo, para ir lá conhecer o tabernáculo, e daí podem entrar sem toda essa questão de como era aqui no Antigo Testamento. É bem interessante de visualizar o tabernáculo, como ele seria, usando as mesmas medidas, as mesmas orientações daqui. Então, nesses 3 capítulos, apesar de todos esses detalhes de confecção e construção dos móveis e utensílios, o que chama mais atenção na minha leitura é o fato de homens terem recebido dons para servir ao Senhor, obedeceram as orientações ao pé da letra, em cada detalhe. O Senhor dando sabedoria, dando habilidade para esses obreiros, bordadores, artesãos, fundidores, pessoas trabalhando com ouro, com bronze, com prata, pessoas específicas para cada coisa. Deus dando sabedoria para eles, habilidade com as mãos, e eles se colocando à disposição para trabalhar na obra do Senhor. Então, é isso que se destaca aqui para mim no capítulo 36. No 37, a arca chama e tira toda a atenção aqui. Ela vai ser o ponto da presença de Deus, o ponto de contato de Deus com o ser humano durante a caminhada no deserto e depois ainda até os tempos de Davi. Essa arca, ela vai ficar no meio do povo, embora fique um tempo desaparecida, nós vamos ver isso mais para frente, mas ela vai ficar com o povo, mas ela vai ficar com a nação de Israel até a queda de Jerusalém, até nos tempos de Jeremias, lá quando Nabucodonosor entra em Jerusalém e destrói o templo de Salomão. Naquele dia, naquele período, a arca some da história de Israel e está sumida até hoje, embora tenham indícios de onde ela possa estar, ainda não foi encontrada. Dessa forma, então, nós encerramos esse vídeo. No próximo vídeo, a nossa próxima leitura, nós vamos ver sobre as vestes dos sacerdotes e o encerramento dessa construção, dessa confecção do tabernáculo e a inauguração do tabernáculo. Que Deus te abençoe e até a próxima leitura.